Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente. Hoje para mais um vídeo da playlist Spook Murder Houses. Para quem não sabe, esta é a playlist que eu considero mais séria do canal. Pelo fato, então, da gente estar envolto a uma análise mais detalhada sobre crimes. É muito legal porque hoje eu faço uma matéria, uma ramificação dos estudos de psicologia e psicanálise que estão voltados à criminologia. Então é bem mais legal porque a gente consegue agregar novos elementos dentro desses estudos. Então em alguns momentos vocês vão me ver falando sobre uma análise mais psicanalítica sobre os criminosos e isso acaba agregando mais valor, não somente para a análise que a gente faz, mas para poder entender o comportamento dos mesmos, pois eles são muito questionados. Quando eu estudei, comecei a estudar essa parte da criminalística, eu acho que a gente tem que entender muitos aspectos, porque por mais que seja uma matéria muito legal, ela também é uma matéria que teve seus altos e baixos. Então, ao tentar predeterminar o comportamento de uma pessoa, um assassino, foram predeterminadas, então, possibilidades desde anatomia física, até mesmo comportamentos dentro de uma sociedade. Então, são análises mais engraçadas quando a gente vê na história, porque uma anomalia genética poderia ser considerada, então, uma possibilidade de ser um criminoso. Por isso que em muitos filmes, né, o criminoso ele se passava por sempre o cara mais feio, o cara com traços mais grotescos, o bandido sempre ele tinha marcas no corpo e tudo mais, porque eles acreditavam que isso era um sinal, um símbolo que demonstrava ser uma pessoa com tendências ou viés que poderiam violar o direito de uma sociedade. E foi comprovado que isso daí não é uma realidade, ok? Mas é bem curioso quando a gente entra dentro desses aspectos para poder entender a história da criminalística. A sociedade ela tem esses padrões em querer fazer julgamento face, então, a maneira como o indivíduo se expressa. Eu lembro que na época da minha avó falava que uma pessoa que tinha uma tatuagem, por exemplo, poderia ser considerada, então, um criminal ou um criminoso, né? Uma pessoa que tinha comportamentos doentios. Então você vê o Wade Wilson, por exemplo, com o rosto todo tatuado. E isso gera hoje na sociedade um apelo à imagem muito grande, onde muitos influencers gostam e idolatram esse tipo de coisa. Por que influencers? O Wade Wilson acabou caindo no gosto popular dos influencers, que fizeram um estardalhaço muito grande dizendo: nossa, olha esse cara, nossa, uau, presta atenção nesse cara. E que quando você compara os crimes de Wade Wilson junto com outros crimes dentro da história americana, o Wade Wilson, como diria o Sr. Pablo Marçal, é neném. E realmente ele é neném. Então, o único viés que a gente pode colocar dentro deste critério que os ditos influencers ou essas mulheres que têm esses canais de comentários criminais, né, chamaram tanta atenção para o Wade Wilson, seria então somente, unicamente, a forma como então ele se comunica por meio das tatuagens. Desde que eu comecei a playlist Spook Murder Houses, eu vi casos muito ruins, eu vi casos piores que vistos do Sr. Wade Wilson. Casos que chamaram muito a atenção da maneira grotesca, da maneira criminosa como tudo isso foi apresentado, e isso não foi exposto de uma maneira tão, vamos dizer, clara ou tão viral quanto o Sr. Wade Wilson. Eu lembro de um dos maiores assassinos da história americana, que foi o Zodíaco. O Zodíaco foi um dos maiores criminosos dos Estados Unidos pelo fato dele não somente matar de maneira cruel, mas deixar marcas no corpo das pessoas, cartas para a polícia, e a polícia não conseguir sair da zona ali de investigação, onde o mesmo bandido ligava para a delegacia de polícia falando: cara, acho que vocês não entenderam, deixa eu explicar a minha carta. E não conseguiu nem pegar o cara, e até hoje foi um dos caras que ele desistiu de matar porque a polícia não conseguiu achá-lo. Ele falou: meu, cansei, não vou mais brincar disso.
Você teve outros, Richard Ramirez, que foi o famoso assassino do Hotel Cecil nos Estados Unidos, que ele andava pelas ruas marcando as pessoas e depois ele chegava a invadir a casa das pessoas para matar, sabe, as mulheres. Isso sim, é algo que você olha e você fala, cara, ele era um cachorro que perseguia as vítimas. O Wade Wilson, ele é uma figura do acaso. As situações aconteceram na vida dele em face a simplesmente coincidências. E eu vou explicar isso para vocês. A única coisa que também chama atenção é o nome, Wade Wilson. Para aqueles que são fãs de HQ, de revistinha, dessas coisas, sabem que o Wade Wilson então seria o nome do Deadpool. Que ele então acaba por utilizar e aí virou o Deadpool Killer. O que, tipo assim, às vezes as pessoas falarem, ah, mano, qual é, né? Não é verdade, mas acharam legal e passaram até a cultuar essa ideia do Deadpool Killer. Mas vamos lá. O Wade Wilson então acabou sendo essa figurinha, como vocês estão vendo aqui, bem curiosa, porque ele tem o rosto todo tatuado, tá? Ele expressa-se então por meio disso, mas ele fez umas cagadinhas que nem o pessoal de Oz faria. Oz, quem não sabe, Oz foi uma grande série que passou era dos Estados Unidos, mas passou no SBT, que demonstrava como o comportamento das pessoas ocorre dentro da prisão. E eu recomendo que assistam, porque Oz é uma escola muito interessante para entender o que é e como é uma cadeia americana. Assista esse seriado, ele é um seriado forte, sem dúvida nenhuma, mas ele é muito interessante para entender as relações de grupos dentro da cadeia. Então o assassino Deadpool, ele vai para o corredor da morte, tá? Ele foi condenado, então, pelo assassinato de duas meninas, a Kristen Melton, de 35 anos, e a Diane Ruiz, de 43. Isso aconteceu na Flórida. Esses crimes eles aconteceram em 2019 e chocaram alguns promotores por alegarem que ele cometeu os assassinatos pelo simples prazer de matar. Isso daí não é um fato de chocar, né? Por que você mata uma pessoa? Ah, eu matei porque ele olhou feio pra mim. Eu matei porque eu não tinha mais o que fazer. Eu matei porque é meu hobby. Óbvio, ninguém mata as pessoas. Tipo, puta, foi um acidente. Eu não tinha o que fazer, tava injuriado, peguei a arma, matei a pessoa que estava do meu lado aqui e continuei jogando videogame. Foi simplesmente um passatempo. Qual que é o intuito? Matar. Você acha que a pessoa mata pelo quê? E nós não estamos falando de, tipo, matei uma pessoa sem querer. Não, ele matou duas pessoas, ele tinha o prazer de matar. Mas veja, se você comparar esse cara com o canibal americano, que a gente já fez vídeos, né? O canibal, ele tinha o prazer de matar, ele tinha o prazer de comer a carne das pessoas. Então ele mantinha as pessoas dentro da casa dele e na geladeira. Então esse daí não é um crime que choca as pessoas, desculpa. Choca as pessoas é um cara que é um canibal e que come as pessoas pelo prazer realmente de sentir a pele, o gosto da pele. Isso sim. Então ele foi condenado ao corredor da morte. O tribunal ouviu a demanda assustadora do assassino durante sua sentença na terça-feira, dia 10/9, e o juiz do condado da Flórida pediu para que a pena fosse cumprida o mais rápido possível. O que chama mais atenção e que até assusta os promotores e o judiciário é que esse rapaz, quando ele foi para a cadeia e ele foi preso e aí ele é chamado para então a conversar com o juiz, depois ele volta, ele tem idas e vindas, ele está preso, mas ele vai para o judiciário, volta para a cadeia, vai para o judiciário e volta para a cadeia, tá? Ele recebeu milhares de correspondências de mulheres. Ele recebeu lá 2.000, 3.000, 4.000 cartas. Sério, é surreal, de mulheres pedindo para casar com ele, de mulheres que o amavam, sabe, de incentivo para que ele não parasse de matar. Inclusive mandaram para o judiciário pedindo para que ele não fosse para o corredor da morte, mas sim que ele pegasse perpétua. Mas qual a diferença da perpétua para o corredor da morte? Eu fiquei pensando
Eu falei, qual que seria a lógica? A lógica é que essas mulheres queriam ficar se correspondendo com ele por carta, porque ele nunca ia sair da cadeia. Ele nunca iria sair da cadeia, uma vez que ele pegou perpétua. Então elas queriam mantê-lo vivo para ficar conversando com ele. Isso nos Estados Unidos é permitido, você se relacionar com presos, tá? É curioso, eu lembro que um amigo meu me mostrou, falou, cara, deixa eu te mostrar um negócio muito bizarro. Nos Estados Unidos, eles têm uma página de pessoas que são, então, condenados. Então, você vai até a página da penitenciária lá e tem a foto da pessoa e o crime que essa pessoa cometeu. E você pode mandar carta para a pessoa, para conversar com a pessoa. Você pode. E isso é curioso, por quê? Porque é uma espécie de forma de tentar ressocializar o criminoso. Fazer com que ele entenda o que ele fez por olhos de terceiros. A única questão é que as pessoas incentivam, porque eles gostam do macabro e outras gostam de se relacionar com pessoas desse tipo. Ele teve, esse Wade Wilson, ele também responde por agressão à ex-namorada dele, o qual ele tinha o prazer de estrangular as mulheres quase até a morte. E quando eu vejo tem certos stand-ups aí que falam sobre relacionamento, e o apresentador chega lá e pergunta pra menina, né? O que você gosta na cama, tal? A menina fala, eu gosto que me estrangule. Você fica pensando, o cara fala, tipo assim, não entendo. Que tipo de prazer é esse, né? Já não é um prazer, é uma pulsão real, né? Porque quando você está com uma pessoa na cama, você se sente, tipo, fazer amor é tão gostoso, mas a violência intrínseca ao amor já é um instinto mais animal. Então você vê que ele tem esse instinto mais animalesco, tá? Então tá aqui, entendo que ele tem outros casos pendentes aqui em outros lugares, mas o Sr. Wilson me pediu para pedir ao tribunal, dentro de qualquer autoridade, que o leve para o corredor da morte o mais rápido possível, disse o advogado. A procuradora estadual Amira Fox alegou que em 34 anos de carreira ela nunca viu alguém tão mal. Nossa, é sério. Eu acho que ela precisava ir lá na cadeia realmente, porque ela vai ver pessoas muito piores. Wilson ficou conhecido por ter o nome igual ao personagem Deadpool, que seria ele coloca a matéria, né? Um traficante de armas fictícios da Marvel. É sério, a matéria do Metrópolis coloca o Deadpool como um traficante de armas. É surreal. O autor do crime foi culpado em junho de 2 acusações de assassinato em primeiro grau. A sentença de morte. Então nós temos o assassinato de Christine, que foi essa linda jovem de 35 anos que acabou morrendo, tá? E o júri votou 9-3 a favor de pena de morte para o Wilson. E no de Diane, o resultado foi de 10-2. A Diane, ela tinha filhos. A Diane foi uma maneira muito ruim que ele acabou cometendo esse assassinato. Por quê? O Wade, ele tinha brigado com a namorada, ele tinha espancado a namorada. Não é brigado, tipo discutir, não. Ele espancou, de dar chute na cara da namorada, de pular em cima dela quando ela estava no chão, de socar com vontade de matá-la. E aí tinha muitas câmeras filmando isso, foi apresentado nos Estados Unidos. Ela apresentou a agressão física. E aí o Wade, ele já estava de posse de um carro que foi da primeira vítima, que foi Christine. Então ele utilizou-se do carro dela. E aí ele estava andando com o carro à noite e viu a Diane andando para casa, voltando a pé. E aí ele ofereceu uma carona, a menina entrou e aí ele matou ela, tá? Eu não sei se foi a Diane que ele passou por cima ou foi a Christine que ele passou por cima, e ele ironizou o ato de matá-las. Ele falou que passou por cima como se fosse um espaguete sobre a mulher, tá? O que realmente é muito ruim. A Diane, ela tinha filhos, então obviamente gerou um baita de um agravo ali. Então o que aconteceu? Está aqui contando um pouquinho sobre a morte. Aqui é onde ele está aguardando a pena de morte, tá? Então
É complicado. Outra coisa, a matéria, ela é um pouco mais insinuosa em tentar traçar um padrão sozinho de comportamento, e não é bem assim. Quando você vê a matéria, fala que ele é fruto de relacionamento entre adolescentes, tentando colocar, dizendo, puxa, isso pode ser um startup, um início da sua criminalidade, né? Ou seja, os adolescentes não tinham capacidade de criar um filho e esse filho foi criado sozinho. Claramente, se você for olhar dentro de critérios de uma psicanálise, vai falar a respeito disso, né, do abandono materno, do seio mal, né, seio bom e o seio mal da mulher, vai falar sobre a rejeição, vai falar sobre a troca do objeto, onde a própria mãe poderia não estar dando tanta atenção à criança e passa então a dar outras atenções, ou para outros filhos, ou para outras necessidades, abandonando a criança. Isso já gera o início de uma neurose ou até mesmo de uma psicopatia neurótica dentro do adolescente. Então são muitos pormenores a serem analisados e estudados dentro da psicanálise e claramente é uma matéria que trata muito a relação da criança, faz estudos do próprio Freud, Anne Freud, o Winnicott ou mesmo a Melanie Klein, que fala muito sobre isso, mas não é uma referência. Então, o fato dele ter sido criado por adolescentes não significa nada, tá? Steven Testa Seca, por incrível que pareça, é um sobrenome muito curioso, mas é o sobrenome do pai dele, tá? Então ele descobriu que seria pai, o Steven Testa Seca, entre 14 e 15 anos de idade, e eles decidiram então colocar a criança para a adoção. Eles não tinham então a capacidade de criar e colocaram para adoção. O casal que adotou foi o Katie e Steven Wilson, pessoas que frequentavam a mesma igreja, dos avós maternos do bebê e adotaram o menino. Ok, cara. Ok, tem pessoas que crescem muito bem dentro desse critério, não tem problema. Ele cresceu em Tallahassee, que é uma cidade da Flórida. Ele frequentou escolas, tá? Alguns falam que ele era um cara problemático na escola, quem não foi, né? Outro ex-colega falou que o Wilson teria chegado a roubar um carro de seus pais adotivos e desapareceu por 3 dias, ainda quando era adolescente. Cara, também isso não justifica absolutamente nada. Adolescente faz merda. É normal isso. Em audiência, a defesa de Wilson leu uma carta dos pais adotivos do preso. E eles escreveram que ele era uma criança alegre, que amava seus pais e suas irmãs. Então ele tinha irmãs, então pode ter sido aquela relação do objeto que eu falei, né? A criança ela cria uns ciúmes pelo fato dos pais estarem olhando para outras crianças, principalmente crianças muito mais jovens, e essa mudança do objeto pode causar essa questão. Além de ser imensamente amado em troca, eles acreditaram que o filho ficou delirante após se tornar dependente químico. Aí sim nós temos o gatilho. O uso de drogas, claramente, cria ou abre portas para instintos muito mais selvagens. E algumas pessoas entram na psicose das drogas, fazendo com que elas saiam da realidade. Quando você está dentro de um critério de neurose, pelo menos, a neurose ela te dá ainda um bom senso dentro do que seria a realidade. Quando você entra na psicose, a psicose tira você do chão, ela tira a sua realidade e você não sabe mais o universo que você se encontra. Os princípios éticos e morais pré-determinados pelo seu próprio cérebro, né, a sua mente, que seria muito visto no lóbulo pré-frontal e questionado até pelo superego, que faz com que você tenha uma conduta ética e moral ali mais alicerçada, ela se perde. Então você provavelmente perde completamente a noção da realidade. Você vive um GTA. Okay? Você vive um GTA, que é o que ele transformou a vida dele, num GTA. Sobre a cadeia dele, então, a questão das tatuagens. Então, aos 18 anos, deixa eu só terminar aqui, aos 18 anos ele tentou se aproximar do pai biológico, tá? O pai dele disse no julgamento que o filho frequentemente pedia dinheiro, provavelmente para consumo de drogas. A ex-namorada, Kelly Matthews, revelou que o Wilson nunca foi violento com ela, porém isso acabou mudando, ele tentou estrangulá-la 2 a 3 vezes dentro de um carro, espancou ela e foi isso documentado, tá? Tem câmera mostrando.
Kelly ainda revelou que seu ex-namorado a empurrou no assoalho do carro e cortou suas roupas com uma faca. E o Wade Wilson compartilha o mesmo nome, tá? Ele recebeu quase 4 mil mensagens de admiradoras. Tá aqui ele, aos 30 anos, sem as tatuagens do rosto, todo mais bonitinho e tudo mais. E hoje ele se torna essa pessoa um pouco mais gorda, com terno e gravata, com o rosto todo tatuado, tá? Ele recebeu até nudes, ele recebeu fotos de nudes que aí não são enviadas claramente lá dentro da cadeia, e as cartas são vistoriadas e esses nudes eles são descartados, mas ele chegou a receber fotos mais sensuais de mulheres e sei lá, cara, o que passa na cabeça dessas meninas? Claramente a psicologia explica, mas tá? E aqui está falando sobre exatamente o juiz ter recebido mensagens dessas pessoas falando para ele não ir para a cadeia. A questão das tatuagens, tá? Ele não tinha nenhuma tatuagem no rosto quando ele foi preso em outubro de 2019. E aí ele passou a fazer essas tatuagens. E o advogado do Wilson disse que ele é muito intimidador. Por causa das tatuagens ou por causa da cara feia? O cliente moldou sua aparência quando estava preso e aguardando o julgamento e ressaltou que o homem nunca expressou suas razões para as mudanças. As razões são muito óbvias e muito simples. As tatuagens do Wade Wilson são tatuagens nazistas. Quando você vê um dos lados da face dele, ele tem várias suásticas. Outra, essa cicatriz nas laterais da boca é para perfazer a questão do Coringa, né? De se tornar, então, um símbolo do Coringa. Só que, de novo, se você pega o Coringa antigo, da época do Michael Keaton e tudo mais, pro Coringa novo, o Coringa novo, ele se torna uma representação da própria sociedade, uma resposta da sociedade face a situações de uma violência social. Isso é uma opinião minha, uma interpretação sobre o personagem Coringa, o qual ele é muito curioso, muito interessante para a gente poder analisar. O Coringa passou de ser um bandido, um criminoso, líder de uma gangue, para ser então um herói dentro de uma sociedade, onde o Batman torna-se o vilão e o Coringa ele é simplesmente uma resposta da sociedade face a tantas violências, tantas desigualdades sociais, a tanta humilhação. E o Coringa ele cresce como um herói. Por isso que o próprio ator que fez o personagem do Coringa foi tão idolatrado, tão cultuado, porque ele representa muito bem esses padrões. E o personagem, então, ele ganha uma força muito grande nos quadrinhos. Então é a minha maneira de interpretar o Coringa. As pessoas vão ter a sua maneira tal, mas claramente só entrando na cabeça do diretor para entender o que ele quis fazer com o personagem Coringa. Então ele ressignifica, ele coloca. Na cadeia, acho que as pessoas, como eu falei, nunca assistiram Oz e nunca perceberam, a cadeia ela é segmentada. Você tem que escolher um lado na cadeia, tá? Então você tem, nos Estados Unidos, de acordo com o seriado Oz, você tem os White Powers, os caras que comandam então o poder branco, que são racistas, são nazistas, eles são pessoas de grupos extremistas dentro da cadeia. Você tem no Oz, por exemplo, aqueles que são os negros convertidos ao Islã, que são praticantes do islamismo. Você tem o grupo que eles chamam dos ticanos, que são então aqueles que são os mexicanos, porto-riquenhos, aqueles que vão para os Estados Unidos tentar trabalhar e acabam caindo numa marginalidade, numa criminalidade, mas eles também criam seu grupo nos Estados Unidos ali na cadeia. Então você escolhe qual grupo que você quer fazer parte e você é protegido por esse grupo lá dentro. Então ele escolheu o grupo White Power. Então você vê as tatuagens nazistas claras, estampadas em sua face. Quando foi feito o julgamento, acho que o Wade ele entrou com um pedido para o juiz de poder tampar o rosto dele ou usar uma maquiagem, e isso estava sendo avaliado, mas ele acabou entrando assim mesmo. Tá? Então, veja, ele faz de uma maneira clara demonstrar o seu ponto de vista por meio das marcas em seu corpo. Então ele marca seu corpo para mostrar o viés a qual ele acredita então fazer parte. Dentro
do lado do Coringa, onde você tem a abertura da boca com, né? Tem o Coringa, por exemplo, ele faz isso, ele corta, tá? O rosto, né? Acho que as pessoas viram já isso. Uma outra coisa curiosa, tá? No Oz existe uma maneira, eu acho que foi no próprio Oz, de você machucar as pessoas, que é exatamente cortando a face ou machucando a face da pessoa pelos lábios. Então ele traz essa representação, ou o lado do Coringa, ou o lado dessa violência da abertura da boca, onde eles agrediam as pessoas, colocando a boca das pessoas em calçadas e pisando na cabeça das pessoas, para rasgar o lábio. E as marcas no rosto. Isso gera medo? Claro que não. Isso gera o lado agressivo dele? Não, isso gera somente o quanto ele é idiota, por realmente tomar um lado nazista, por ser uma pessoa que demonstra um viés agressivo. Mas cão que ladra não morde. Novamente, o Zodíaco, ele fez dezenas de crimes. O próprio, o que eu falei, Richard Ramirez, matou dezenas de pessoas, né? Ou o maior assassino da história americana, que foi um cara na Flórida, que matou mais de 120 pessoas. Ele tinha 1,50 m de altura e ele matava pegando uma van que ele tinha e ele iria na costa dar carona para surfistas e ele matava as pessoas que eram os banhistas ali. Ele foi preso. No dia de saída, ele deixou um presente na sala do lado de uma pessoa que ele não gostava. Era uma bomba caseira. Ele matou o cara da sala do lado no dia que ele estava saindo da cadeia. Esse foi, para mim, acho que o mais cruel de todos, que ele matava crianças recém-nascidas, bebês de meses, ele matava. Mas, de novo, as pessoas gostam da expressão do medo, da face do medo, daquele que cria o estereótipo do medo. Mas elas não sabem que o maior assassino não precisa de uma representação desse tipo. O maior assassino, ele só precisa estar no lugar certo na hora certa. É só isso. Como eu falei, o canibal americano, acho que era o Ed Gacy, né? Acho que era, eu não vou lembrar o nome dele, que matava, comia as pessoas. Só que ele era um branco no bairro negro. E você acha que o policial daquela época, as polícias daquela época, elas iam atrás de quem para realmente ver quem era o criminoso? Do negro ou do branco? Ele matava e andava tranquilamente na rua no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Enquanto os negros eram levados para a cadeia ou inquiridos pela polícia ou ignorados pela polícia quando descobriam alguma coisa de marginalidade, o cara estava andando tranquilo na rua. Entendem? Então, assim, de novo, nós vivemos em uma sociedade de estereótipos, onde essas influencers que trazem, então, esses canais de questionamentos, né, de casos policiais e tudo mais, ficam assustadas com essa expressão do medo estereotipada, enquanto o verdadeiro assassino não precisa disso. O verdadeiro assassino pode ser qualquer um, dentro de uma sociedade. Ele passa desapercebido. Ele não marca o seu corpo, ele não cria expressões, ele não cria nada que realmente o marque. É simples. Então, assim, a gente vai fazer a análise do Wade, tá? A gente vai fazer a análise da bioenergia dele, nós vamos fazer uma análise mais analítica sobre seu comportamento dentro do julgamento. Então, vocês vão ver a partir de agora o julgamento dele e nós vamos analisá-lo. Tá bom? Então é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas.
E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.